A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de práticas colaborativas, tem a honra de apresentar o webinar Testamento Vital e Diretivas Antecipadas de Vontade como Garantia ao Direito à Dignidade e à Contribuição das Práticas Colaborativas, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, Davi. Obrigada, participantes todos. Obrigada, OAB. Obrigada, Júlia. Obrigada, Arthur, meus fiéis escudeiros. Obrigada, Caio. Obrigada, Ricardo, a quem eu não me canso de agradecer por a oportunidade de ter aberto essa comissão de práticas colaborativas aqui na OAB São Paulo. Estou aqui hoje numa oportunidade única, imagina, práticas colaborativas ao lado de 2 homens, imagina, coisa rara na área de família e de práticas colaborativas, eu, única mulher, ao lado de 2 homens maravilhosos, João, meu querido amigo, e Roberto, a quem eu chamo de Beto, que é meu querido amigo de anos, né? A gente estava fazendo as contas antes de começar a palestra, 20 anos. E, além de tudo, de querido amigo, profissional extremamente competente, professor da GV, eu vou fazer o currículo dele lá, logo mais vou ler o currículo dele para vocês, e cujo doutorado e tese principal dele, o tema que eu sei que ele adora é exatamente o tema que ele vai falar e discorrer hoje para a gente, que é testamento vital e diretriz antecipada de vontade. E sei também que o João é um cara, além de saber de tudo, de conhecer tudo na área de direito de família, né, querido? Conhece bem desse tema e transita muito bem também no tema. Então, eu não poderia estar mais feliz de estar no meio desses dois. Ovelha negra aqui, porque não conheço bem o tema, conheço de práticas colaborativas, mas vou trazer aqui a minha singela contribuição de como as práticas colaborativas poderiam se inserir um pouquinho nesse contexto. Mas hoje as estrelas são eles, né? E principalmente o nosso convidado, né, João? Porque hoje a gente está recebendo aqui o Beto. Eu não vou conseguir chamar ele de Roberto Dias. Beto, você me desculpa, mas não dá para eu te chamar de Roberto. E eu vou estar... a gente vai estar fazendo um bate-papo gostoso aqui. A ideia é que o Beto converse com vocês e traga um pouco da vivência deles, da experiência dele em relação ao tema. Então, ele vai fazer um pouco de explanação do tema e falar um pouco para vocês, teoricamente, um pouco sobre o tema, falar um pouco de cases dele, um pouco da vivência dele sobre o tema, mas depois a ideia é abrir para debates, a gente realmente fazer uma coisa participativa. Então, ao contrário do Rodas e de alguns outros eventos onde a gente não consegue que o público participe, aqui a ideia é o público participar. É vocês colocarem no chat, colocarem no Q&A, e aí a Júlia e o Arthur estão aqui para me ajudar a filtrar as perguntas e comentários de vocês, porque às vezes eu vou estar aqui com os palestrantes conversando e debatendo e talvez me passe alguma coisa do chat. Então, vou contar com a Júlia e com o Arthur para isso. E, sem mais delongas, vou apresentar o João, que vai estar mediando aí a nossa palestra comigo, e o nosso querido Roberto Dias, que vai estar conversando com vocês hoje. Então, vamos lá. Eu não sei de cor o currículo deles, obviamente, que é muito extenso. Então,
na ordem de apresentação, não de importância, porque o nosso convidado, lógico, é muito mais importante, né, João? Mas eu vou começar pelo João e depois eu vou para o Roberto, que será o nosso palestrante. O João, muitos de vocês já conhecem, é presidente da Comissão de Direito de Família aqui da nossa casa, é advogado, pós-doutor e doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é presidente da Comissão Especial de Direito de Família aqui da OAB e presidente da Comissão de Ensino Jurídico do IBDFAM. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família também do IBDFAM e é autor de diversas obras jurídicas que muitos de vocês já conhecem. O Roberto Batista Dias da Silva é advogado, sócio do escritório DBML, professor de Direito da FGV e diretor também da graduação lá da FGV e da PUC de São Paulo, professor da PUC de São Paulo. E, além disso, é membro do Comitê de Bioética do Hospital Sírio-Libanês e do Comitê Científico da Revista de Biodireito das Universidades de Parma e de Trento, na Itália. Roberto, é com você. Passe a nós o seu saber nesta área e vamos lá começar a nossa tarde de DAV e Testamento Vital. Obrigada pela sua presença e de ter aceito o nosso convite. Obrigado, minha querida amiga Mônica. É sempre um prazer reencontrá-la. Obrigado, João Agui também, meu querido amigo. É sempre, enfim, um prazer também estar na OAB. Enfim, depois de ouvir as generosas palavras da Mônica, óbvio que essas palavras são generosas porque ela já denunciou, né, uma amiga minha de tantos anos, é um prazer enorme estar com você também nesses eventos, enfim, da advocacia, enfim, que mistura eventos acadêmicos e advocacia ao mesmo tempo. E tá aqui nessa casa, que, enfim, a OAB também é minha casa há muitos anos, né? Enfim, há 30 anos, na verdade. Tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, uma ocasião. Então, enfim, é sempre uma grande honra estar com vocês aqui na OAB. E eu tenho que começar parabenizando a Mônica. Desculpa chamar vocês de Mônica e João, eu não vou chamar vocês de doutores, enfim, por favor, me chame também de Roberto, por favor, me chame de Roberto. Eu não chamo nem de Roberto, é de Beto. Eu até não pus gravata, viu, João? Me desculpe, mas, enfim, faz muito tempo que eu não uso gravata. Enfim, eu acho que pode ser algo um pouco mais informal. Lógico. E eu queria parabenizar inicialmente vocês, enfim, todos que estão organizando o evento, mas especialmente vocês dois, por terem a feliz ideia, acho que, de juntar dois temas que não são dois temas que seriam juntados de forma tão óbvia, né? Então, juntar o tema das práticas colaborativas com o tema das diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital. Então, acho que é uma primeira abordagem que eu queria fazer, que é parabenizar vocês pela junção dos dois temas. Vamos ver, minha intenção é falar, como a Mônica comentou, um pouco enfim, dos fundamentos do testamento vital, etc., e avançar com alguns casos, mas fundamentalmente tentar fazer essa relação entre as práticas colaborativas e o testamento vital. Então, essa é a minha intenção, e no combinado com o João e com a Mônica foi que eu não cansaria vocês mais de 20, 25 minutos nessa primeira fala, e depois a gente deixaria para algo mais dinâmico, com a possibilidade de a gente, então, debater e ter esses avanços nesse tema com a nossa interlocução. Mas, óbvio, João, Mônica, fiquem à vontade para me interromper quando vocês quiserem perguntar, etc. Vamos em frente. Então, eu queria começar falando para vocês que, enfim, algo que a gente já sabe, mas queria trazer alguns dados que são fundamentais para a gente entender a importância, a relevância do tema do testamento vital e das diretivas antecipadas de vontade. Ou talvez pudesse ser melhor eu começar falando, porque talvez, não sei, né, o público é tão grande. Parabéns pelo prestígio, Mônica, João, né? Enfim, tem bastante gente aqui.
talvez seja mais interessante, agora reformulando um pouquinho meu começo, eu falar o que é, né, testamento vital, que é diretiva antecipada, porque eventualmente eu começo a falar sobre os pressupostos, etc., e do que ele está falando, né? Eu estou falando de a possibilidade das pessoas decidirem com antecedência sobre o que elas admitem e o que elas não admitem que seja feito em relação à sua saúde e à sua vida, quando elas têm capacidade para fazer isso, né? E para que isso seja usado num momento em que aquela pessoa não possa ser mais, não tenha mais capacidade de manifestar a sua vontade num momento delicado da sua vida, via de regra, quando a gente está falando num momento de fim de vida, na verdade. Então, é um tema, obviamente, delicado, um tema que não é um tema simples, mas é sobre isso que eu vou falar, né? E vou falar também de como é que a gente pode pensar esse tema de maneira consensual, ou seja, que a gente possa avançar nesses temas sem gerar litígios, sem gerar conflitos, etc. Então, um pouco essa é a minha intenção. E aí, então, retomo aquele começo que eu tinha pensado no início, que é falar um pouquinho sobre algo que todo mundo nota, que é o avanço do envelhecimento da população no mundo. Então, a gente tem, não vou citar, obviamente, os dados mundiais, mas vou me focar aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, né, em 1960, a expectativa de vida no Brasil era de 54,14 anos. Então, para a gente arredondar, 54 anos era a expectativa de vida em 1960. Passados 20 anos, então, em 1980, essa expectativa salta para 62 anos e 43,43. Então, 62 anos de expectativa de vida. Então, há um salto aí de 8 anos de expectativa de vida e no intervalo de 20 anos. Isso, passados mais 20 anos, sobe para 70 anos. Então, no ano 2000, a expectativa de vida do brasileiro era de 70,12 anos. E nos últimos dados, agora de 2018, a expectativa de vida saltou para 75,67 anos, 75 anos. Então, para fazer em números redondos, se a gente pegar de 1960 a 2018, portanto, a gente está falando aí de 58 anos, nesse intervalo de 58 anos, a gente tem um aumento da expectativa de vida de 54 anos para 75 anos, ou seja, uma expectativa de vida que aumenta 21 anos. É algo extremamente relevante isso, não é? Não é pouca coisa, é muita coisa, né? Então, obviamente que isso tem muito a ver com uma série de fatores. Mas há claramente um fator que é crucial para isso, que é o avanço tecnológico, o avanço da ciência, o avanço nos tratamentos médicos, né? O avanço da medicina. Então, o avanço da medicina traz novas medicações, novos remédios, novas indicações do que se fazer, e, obviamente, que a gente está passando, né, nesse momento tão difícil, né, no mundo, que é enfrentar essa pandemia tão devastadora, né? A gente tem notado muito claramente também que a ciência tem sido, apesar de muito combatida, né, também a gente tem visto isso, né, muita gente combatendo os avanços da ciência e todas as descobertas, e muita gente agindo contra a ciência, mas o fato é que a ciência tem nos salvado, né? Se a gente pensar numa criação de uma vacina em tão pouco tempo, né, a gente está falando em menos de um ano, a gente ter uma vacina para um vírus novo, é algo surpreendente. Então, é óbvio que a gente tem benefícios enormes com o avanço da tecnologia e com o avanço da medicina, né, e com o avanço da ciência. Mas, junto com esses benefícios que são trazidos pela ciência, pela medicina, obviamente que a gente começa a perceber uma exacerbação, vou usar assim essa expressão, que é uma tentativa de prolongar, muitas vezes, a vida das pessoas com medidas desproporcionais. Então, desculpa usar essa expressão, há um efeito colateral, não é um trocadilho, mas, enfim, há um efeito colateral desse avanço da medicina, que é, muitas vezes, uma percepção de muitos profissionais de saúde de que
eles estariam vencidos, eles estariam derrotados no momento em que a pessoa morre. E me parece que é uma visão que nem sempre é uma visão correta, principalmente do ponto de vista daquela pessoa que está passando por um tratamento, daquela pessoa que tem que enfrentar uma determinada doença, né? Então, esse avanço da medicina, se por um lado traz muitos benefícios, por outro lado traz algumas tensões, vamos dizer assim, né? Alguns desafios, que por exemplo, evitar que as pessoas sejam tratadas a qualquer custo, contra a vontade delas ou, enfim, contra a própria dignidade dessas próprias pessoas, né? Então, feita essa brevíssima introdução, eu queria falar de dois grandes blocos aí, que eu vou chamar de bases constitucionais e bases bioéticas, ou ou pressupostos constitucionais ou pressupostos bioéticos para o testamento vital e para a diretiva antecipada de vontade, né? Acho que um pressuposto básico, e isso está no título do nosso encontro de hoje, né, que foi colocado com muita felicidade, de novo, pelo João e pela Mônica, que é a questão da dignidade da pessoa humana, né? Todo mundo sabe que isso está lá como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, dizendo que um dos pressupostos é a dignidade da pessoa humana. Lógico que as abordagens sobre a dignidade são as mais variadas, tem as pessoas falando sobre a dignidade das mais diversas formas, a gente também sabe que, enfim, esse argumento, na verdade, mais do que esse fundamento da República, esse argumento, muitas vezes no campo judicial, tem sido um argumento coringa, vamos dizer, não é? Isso, muitas vezes, enfraquece o argumento, porque isso vale para desde das questões mais sensíveis, né, relacionadas aos direitos fundamentais, como aborto, eutanásia, liberdade de expressão, etc., até, enfim, não estou menosprezando isso, mas, enfim, questões que poderiam, do ponto de vista jurídico, menores, por exemplo, a licença de um taxista para exercer a sua profissão. Então, tudo virou dignidade da pessoa humana. Então, a minha intenção, obviamente, é abordar esse fundamento como algo que, enfim, mais numa concepção kantiana, né? Kant, lá na fundamentação da metafísica dos costumes, vai criar vai, enfim, desenvolver um argumento seminal, que as pessoas serem entendidas, né? A dignidade existe na medida em que as pessoas são entendidas como um fim em si e não como um meio para se alcançar objetivos de terceiros, né? E, portanto, ele relaciona de maneira muito, muito forte a dignidade com essa ideia de sujeito, né? A pessoa, ela é um sujeito de direitos e ela não é objeto da intervenção de terceiros, né? Terceiros aí, seja particular, seja o Estado. E aí ele avança no sentido de dizer, bom, só se é possível falar em dignidade no momento em que a gente não coisifica a pessoa. Ele não vai usar exatamente essa expressão, mas, enfim, a minha interpretação que decorre dessa concepção kantiana de dignidade. E ele vai dizer que a dignidade não se coaduna com a ideia de escravidão, obviamente, não se coaduna com a ideia de coisificação da pessoa. Portanto, a dignidade só é garantida na medida em que a gente entende as pessoas como sujeito de direitos. E isso, obviamente, está consagrado na nossa Constituição, e como está consagrado na nossa Constituição uma infinidade, eu estou exagerando, enfim, mas uma gama enorme de direitos fundamentais, né? Incrivelmente, isso tem sido objeto de crítica nos últimos anos, né? A nossa Constituição tem muitos direitos. Bom, mas espera aí, você quer o quê, né? Ainda bem que a nossa Constituição está repleta de direitos, só faltava ter uma Constituição que não contemplasse direitos. Mas, enfim, enfim, esses argumentos que são difíceis de entender, vou deixar de lado. O fato é que a gente tem uma garantia enorme de direitos na nossa Constituição, e muitas vezes, principalmente na doutrina constitucional tradicional, vamos dizer assim, há uma concepção de que esses direitos são indisponíveis, são irrenunciáveis, né? Ou seja,
como a gente está falando de uma construção histórica, de proteção, muitas vezes, contra o Estado, principalmente quando a gente estiver falando daqueles direitos de liberdade, etc., né? Para muitas pessoas não faria sentido, né? Já que isso também faz parte da própria natureza do ser humano, garantir esses direitos, né? Não faria sentido ele poder dispor desses direitos, abrir mão desses direitos. E muitos desses autores vão dizer, olha, isso está fundamentado também numa previsão constitucional, logo ali no início do artigo, né, no início do artigo 5º, na cabeça do artigo 5º, no caput do artigo 5º da Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. E muitos deles vão dizer, olha, essa inviolabilidade quer dizer que os direitos são indisponíveis, são irrenunciáveis. E eu não estou falando de autores irrelevantes, autores que eu admiro muitíssimo, muitos deles falam isso. E aqui passa meu primeiro ponto, que é... eu entendo isso como um equívoco enorme, né? O fato de se falar que os direitos são relevantes, são importantes, não significa que eles são indisponíveis. Sob pena da gente entender que se os direitos de fato fossem indisponíveis, primeiro que a gente estaria diante de umas situações estranhas, para dizer o mínimo, né? Ou curiosas, ou, no mínimo, insustentáveis. Quando a Constituição fala em inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, está aí entre esses 5 direitos básicos do caput do artigo 5º, propriedade. Se a gente entendesse que inviolabilidade significasse indisponibilidade, como é que a gente entenderia a propriedade, que uma das concepções básicas da propriedade é poder usar, gozar e dispor do bem, né? Bom, se inviolabilidade ali significa indisponibilidade, como é que eu não posso dispor dos meus bens? A propriedade não contempla a possibilidade de disposição dos bens? Obviamente que não, né? Isso em relação a muitos outros direitos. Se a gente pegar logo no artigo 5º, que fala da inviolabilidade da honra, da imagem, etc., da privacidade das pessoas, e se isso significasse, de fato, indisponibilidade, as pessoas que gostam do Big Brother Brasil, etc., estariam perdidas, né? Não poderiam assistir, porque as pessoas sequer poderiam assinar um contrato que elas estariam dispondo da sua privacidade para ficar dentro de uma casa filmada dia e noite, porque, enfim, eles estão abrindo mão da privacidade, da intimidade deles. Não, mas espera aí, está dito na Constituição que esse direito é inviolável, é inviolável. Bom, tá bom, mas então vamos avançar para um tema que é mais próximo da gente, que é o tema de hoje. Saúde, né? Tem lá no artigo 7º, dizendo que as pessoas têm direito a adicional de insalubridade. O que é isso, se não, desculpa ser mais assim exagerado nessa parte, né? O que é isso, se não vender a sua saúde? Né? O fulano trabalha num lugar insalubre, o empregador tem que pagar um adicional por isso, tem que colocar no olerite que aquilo lá está sendo feito porque ele está num ambiente insalubre. Enfim, parece claramente uma venda da sua saúde. Isso é indisponibilidade, né? Portanto, me parece que essa expressão inviolabilidade não é sinônimo de indisponibilidade. Mas então, o que é inviolabilidade? Me parece claro que inviolabilidade é algo que está dirigido a terceiros, ou seja, eu não posso violar os direitos dos outros. Eu não posso violar a saúde, a vida, a propriedade, a igualdade, a liberdade das outras pessoas. Mas isso não significa que essa expressão está dirigida ao próprio titular do direito, sob pena de você transformar aquele direito num dever. Se eu sou obrigado a exercer aquele direito, eu não posso dispor daquele direito, significa que eu sou obrigado a exercê-lo. E, portanto, aquilo não é mais um direito, aquilo lá é uma obrigação, aquilo lá é um dever. Se eu tenho não só o direito à vida, eu não tenho só o direito à saúde, mas eu tenho a obrigação de exercer esse direito, significa na prática, então, que eu tenho um dever de vida, eu tenho um dever de saúde, mas, enfim, não é isso que a Constituição diz. Portanto, eu acho que outro ponto central aí no nosso tema da diretiva antecipada é essa ideia da possibilidade de renúncia a direitos fundamentais, de disposição de direitos fundamentais, ou, no mínimo, de não exercício dos direitos fundamentais. E o terceiro e último ponto é relacionado à liberdade, né? Enfim, um direito fundamental central no nosso tema é a possibilidade de eu fazer ou não fazer algo sem interferência de terceiros. Que eu estou chamando aqui, como muitos autores vão chamar, Berlin, Bobbio, etc., de liberdade negativa.
e eu falar assim, em 2 minutos, 3 minutos dos fundamentos bioéticos, né? Há 2 autores centrais na bioética, principalmente na bioética principialista, né? Que no século passado, na segunda metade do século passado, fizeram um livro também fundamental sobre esse tema, que é sobre os princípios da bioética médica, que é Childress e Beauchamp. E os 2 vão falar de 4 princípios bioéticos. Eles vão falar da autonomia, da não maleficência, da beneficência e da justiça. Acho que eu não vou aqui expor sobre isso de forma longa, mas muito rapidamente ele está falando da autonomia como esse exercício da possibilidade da pessoa, né, fazer algo sem interferência de terceiros, de poder, então, desde que devidamente informada, poder consentir ou rejeitar determinadas práticas médicas. Está falando da beneficência como algo que é uma obrigação de se fazer o bem. E um terceiro princípio, que é o da não maleficência, ou seja, está proibido de fazer, há uma proibição de se fazer o mal. Isso tudo tem muito a ver com a diretiva antecipada, né? Isso tudo tem a ver com o testamento vital. Mas no título do nosso encontro de hoje tem uma previsão que é testamento vital e diretivas antecipadas de vontade. Então, eu vou começar aqui nessa segunda parte da minha fala, e já vou caminhando da metade para o fim agora, né? Falar que qual é a diferença entre esses dois institutos, né? Me parece que, assim, no fundo, eles são muito parecidos. Eu trato esses 2 institutos como uma diferença mais de forma do que de conteúdo, né? Por quê? Porque, no meu entendimento, enfim, e alguns autores vão poder entender que eles são sinônimos, né? Enfim, tanto o testamento vital é a mesma coisa que a diretiva antecipada. O testamento vital eu entendo como algo mais formal, enfim, que é aquilo que a gente vai ao cartório, faz um documento mais solene, né, e que a gente vai chamar de testamento vital. E a diretiva antecipada, como a própria resolução do Conselho Federal de Medicina e Disciplina, e essa resolução é a resolução 1995 de 2012, né, a resolução 1995 de 2012 vai falar na possibilidade de o paciente relatar, conversando com o seu médico, né, dizer o que ele aceita, o que ele não aceita, que se faça com a saúde dele, com o tratamento dele, etc. E simplesmente o médico colocar isso no prontuário médico, né? Isso é um registro da diretiva antecipada de vontade daquele paciente, né? Então, a gente não precisa de algo absolutamente formal, solene, né? Basta que uma conversa com o seu médico e que ele coloque isso no seu prontuário para que a gente tenha, portanto, um registro dessa diretiva antecipada, ou seja, do que se pretende e o que não se pretende fazer com a saúde daquela pessoa. Então, vamos lá. Quais são os objetivos, então, da diretiva antecipada do testamento vital? E aí eu vou tentar já relacionar com a ideia das práticas colaborativas, né? Me parece que tem 2 fundamentais, 2 principais objetivos ao se fazer um testamento vital, fazer uma diretiva antecipada. O primeiro deles, que eu acho que, enfim, nos importa muito, talvez nos importe mais, é a garantia do respeito à dignidade e à autonomia do paciente, né? Então, se faz um documento ou se o paciente manifesta uma vontade, e isso é eventualmente registrado no prontuário médico dele, em que ele diz o que ele aceita e o que ele não aceita que se faça em relação à saúde dele. Óbvio que isso, porque então, né, Roberto, por que você ficou falando lá da dignidade lá atrás? Por que você ficou falando de princípios de autonomia, beneficência, não maleficência, disposição de direitos fundamentais, liberdade, etc., tudo aquilo lá, né? Porque isso tem tudo a ver com essa perspectiva, ou seja, de garantia de respeito à dignidade e autonomia do paciente. Por quê? Porque a Constituição também não fala, e eu não falei isso lá quando falei de dignidade, a Constituição não fala de dignidade no sentido genérico, no sentido abstrato. Ela fala especificamente de
dignidade da pessoa humana. E os portugueses, em razão da expressão similar que tem na Constituição Portuguesa, eles vão dizer, bom, isso tem relevância. Está escrito dignidade da pessoa humana e não dignidade humana. Porque dignidade humana significaria algo muito abstrato que poderia gerar uma possível interpretação arbitrária, autoritária, coletivista, no sentido de que entendemos coletivamente que esta vida é digna e, portanto, essa deve ser protegida. E aquela, eventualmente, não é digna e, portanto, não deve ser protegida. Óbvio que a Constituição não prevê isso. Então, ela prevê o quê? Ela prevê, quando ela individualiza, ela fala em dignidade da pessoa humana, é fundamental que a gente entenda o que aquele sujeito de direitos entende como é digna aquela vida dele. E não como terceiros entendem como aquela vida digna é dele. Ah, eu entendo que a sua vida não é digna. Não, você não tem que entender nada se a minha vida é digna ou não. Eu tenho que entender se a vida que eu estou tendo é digna ou não. E é isso que a Constituição está dizendo. Portanto, ao se permitir que eu decida sobre determinados tratamentos, ou que eu aceite determinados tratamentos, ou que não aceite determinados tratamentos, ou condutas médicas, desde que, obviamente, eu tenha plena consciência e informação sobre o meu diagnóstico, as possibilidades de tratamento, os meus prognósticos, etc., não é? Eu tenho autonomia para decidir sobre isso. Até porque, como eu comentei lá atrás, na minha visão, a gente tem a possibilidade de dispor desses direitos. Eu posso ser obrigado a tomar uma medicação X, né? Eu posso ser obrigado a tomar uma enfim, a me submeter a uma quimioterapia? Claramente não. Né? Claramente não. Ah, mas então você é obrigado a tomar aspirina? Não, não sou obrigado a tomar uma aspirina. Alguém poderia me perguntar, mas você é obrigado a se vacinar? Sim, você é obrigado a se vacinar. Né? Por quê? Porque isso não é um efeito, sua atitude não causa um reflexo só em você. E aí a gente poderia pegar como fundamento o Stuart Mill, que vai dizer lá no livro dele sobre a liberdade, vai falar especificamente isso. Assim, olha, o Estado não pode interferir na sua autonomia, na sua esfera privada, a não ser que você atue de modo a causar prejuízo a terceiros. Portanto, a vacinação é um desses elementos. Ou seja, se eu não me vacino, isso não significa um prejuízo só a mim, significa um prejuízo coletivo. E, obviamente, que, acertadamente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela obrigatoriedade da vacinação. O que também, acertadamente, ele disse que isso não significa vacinação forçada, pegar a pessoa e aplicar a vacina forçadamente, mas significa a possibilidade de restrição de direitos se aquela pessoa não se submeter, né, não se vacinar. Portanto, o que eu quero dizer? Né, que a pessoa pode se negar a determinados tratamentos, lógico, desde que aquilo se afete somente a ela. Isso significa respeito à dignidade daquela pessoa. Isso significa respeito à autonomia daquela pessoa. E a ideia é que ela possa fazer isso antes, no momento em que ela tenha competência, que ela tenha capacidade para fazer. Até que, para evitar que, quando ela não tem essa possibilidade, aquele direito que ela manifestou lá atrás seja respeitado. Então, o segundo objetivo, eu falei que o primeiro então, é a garantia do respeito à dignidade e à autonomia do paciente. O segundo objetivo é, isso aparece com muita força nos Estados Unidos da América, que é uma tentativa de imunizar, já que eu falei vacinação, enfim, aí me veio essa palavra, mas poderia ser outra palavra melhor. Mas, enfim, imunizar civil e criminalmente os médicos. O médico que respeitar a diretiva antecipada de vontade daquela pessoa, aquele testamento vital daquela pessoa, ele deveria estar isento de responsabilidade civil e penal pelo respeito que teve à diretiva antecipada. Lógico, com os limites que uma diretiva antecipada pode ter, né, dentro de um ordenamento jurídico, dentro da ética médica. O fato é que, muitas vezes, esse documento, esse testamento, essa diretiva antecipada, pode ser algo muito complexo. Né? Aquela pessoa que vai pensar em 1000 possibilidades até para evitar, né, litígios futuros. Enfim, familiares querendo decidir sobre o que deveria se fazer com a saúde daquela pessoa, a vida daquela pessoa no momento que ela já não consegue mais se manifestar,
né? E o testamento, eventualmente, pode não estar muito bem redigido, pode não estar muito bem claro. Então, a ideia é que você possa ter, então, a possibilidade também de nomeação de um procurador, né? Uma nomeação de um procurador de saúde, vamos chamar assim, que é uma pessoa que não é que vai decidir sobre a sua vida e sua saúde, porque isso significaria esbarrar naquela cláusula de inviolabilidade que eu acabei de dizer, né? Terceiros não podem decidir sobre a minha vida, mas significaria eu nomear uma pessoa que dirá aos médicos e aos profissionais de saúde qual é a minha vontade, né? Me representando. Portanto, não dispondo sobre a minha vida, mas dizendo como eu faria se eu pudesse me manifestar naquele momento que eu não posso mais, que eu estou inábil para me manifestar. Então, é possível a nomeação de um procurador, até porque, né, toda aquela complexidade que eventualmente aquele documento poderia ter é reduzido com conversas periódicas, profundas, delicadas, etc., com esse procurador nomeado, para que ele possa transmitir aos médicos, transmitir aos profissionais de saúde sobre o que se pretende e o que não se pretende fazer em relação à saúde e à vida daquela pessoa. Bom, obviamente que, então, a elaboração desse documento, a nomeação dessa pessoa, pressupõe, me parece, muito fortemente, e aí entrando mais especificamente na questão das práticas colaborativas, né, um conjunto de consensos que, obviamente, parte do pressuposto do exercício da autonomia daquela pessoa, daquele paciente, ou de um futuro paciente, com os seus familiares, com seus amigos, etc., com seus médicos, com seus psicólogos e assim por diante, de modo a que se redija um documento que evite um litígio numa hora tão delicada como aquela em que tem que se decidir sobre um tratamento, sobre a suspensão de um tratamento, a continuidade de um tratamento, ou o início de um tratamento, com um risco de vida importante daquela pessoa, e os familiares, então, litigando, porque, enfim, entendem que deveria ser feito isso, entendem que deveria ser feito aquilo. No fundo, o testamento vital e a diretiva antecipada é um instrumento fortíssimo para exatamente evitar esse tipo de litígio num momento tão delicado e tão difícil que as famílias podem passar. Então, é um momento de respeito à dignidade e autonomia daquela pessoa, que já foi dito como ele gostaria que fosse tratado de antemão. Agora, eu vou terminar, eu acho que eu passei bastante do tempo que eu falei que eu me comprometi, que eu ia falar, enfim, fui falando. Eu sou um cara desobediente, né, mano? Eu falei que eu ia fazer de um jeito e acho que fiz diferente. Mas, enfim, só para falar dois exemplos, para fazer um gancho, só para a gente abrir para ficar algo mais dinâmico e mais, que, enfim, pare de falar e ouça um pouco vocês e também possa interagir. Vou trazer dois casos rápidos. Um deles enfim, são dois casos reais. Um deles é de uma pessoa que fez um testamento vital e indicou no testamento vital que ela não aceitava ficar na UTI por mais de 15 dias. E os médicos, cientes daquele documento, estão tratando aquela pessoa na UTI e percebem que a partir do 12º dia, aquela pessoa vai ficar muito bem, né? Fizeram os tratamentos, os procedimentos médicos que eram necessários, e ela está evoluindo muito bem, e ela vai sair daquela unidade de terapia intensiva e vai ficar ótima. Vai ficar ótima. Tão bem quanto ela estava antes de entrar na UTI. Só que não vai dar para ser em 15 dias. Vai demorar mais. E ela sair da UTI antes de 15 dias pode significar que ela possa ter um prejuízo à saúde muito grande. O que os médicos fazem? Interrompem, tiram ela da UTI, né? Desrespeitam a vontade daquela pessoa. Enfim, eu quero contar esse caso, não tanto pelo desfecho, até posso falar para as pessoas não ficarem curiosas, mas mais pelo fato de que foi um testamento mal feito. Essa é a verdade, um testamento mal feito. Porque estão entendendo o testamento como uma foto, quando, na verdade, deveria ser entendido como um filme. Ou seja, ele deveria prever como um filme. Falar, olha,
pensando, lógico que devia ter sido orientado por não só por um advogado, mas pelos médicos daquela pessoa. Né? Olha, se eu tiver um tratamento X e for internado na UTI, que provavelmente essa era a grande questão relacionada à dignidade daquela pessoa, e o meu quadro evoluir para tal situação, eu quero que não continue o tratamento. Ou, se evoluir para outra, né, quero que continue. Não algo tão taxativo e fotográfico, passados 15 dias eu quero, né, que interrompa. Mas espera aí, você vai ficar bom. Só que não dá para falar se vai ficar bom. A pessoa estava, enfim, consciente naquele momento. Só para contar que, nesse caso, os médicos não respeitaram o testamento vital, o que é algo grave, que é algo difícil de se tomar decisão. E o paciente ficou felicíssimo quando soube que eles não respeitaram o testamento daquela pessoa. Mas um testamento, enfim, de novo, mal feito. Um outro caso também real, mas enfim, eu vou fazer uma pequena mudança, porque enfim, o testamento não foi tão importante nesse caso, mas ele poderia ter sido. É uma pessoa que, enfim, era uma pessoa muito ativa, um executivo, né, um empresário, que tinha um lipossarcoma, tinha feito 8 cirurgias nos últimos 10 anos. E na 9ª cirurgia, o médico diz: olha, a cirurgia vai ser uma cirurgia de enorme, grande, enfim, muito invasiva, mas é uma cirurgia que pode ter sucesso, não é? E ele fala: bom, eu só quero fazer essa cirurgia se de fato eu puder voltar a fazer o que eu faço, que é viajar. Então, cada hora ele estava num canto do mundo, né? Então, ele participava de vários conselhos de empresas. Então, uma hora estava em Tóquio, outra hora estava em Londres, outra hora estava em Nova York, enfim, trabalhando muito. Tinha muita autonomia, etc. Ele falou: só quero se eu voltar a ter essa possibilidade. O médico fala que sim, bem, vamos tentar, eu acho que tem grandes chances disso acontecer. Ele fica na mesa de cirurgia 29 horas. 29 horas. Ele evolui com muitas complicações. E aí, na saída da cirurgia, enfim, poucos dias depois, há uma suspeita também de um foco do câncer dele na região do ombro. E aí ele, nesse mesmo mês, ele faz uma diretiva antecipada. E ele diz: olha, eu aceito o prolongamento da minha vida desde que eu recupere a plena independência funcional e a capacidade cognitiva seja mantida. Então, aí sim, ele está fazendo um testamento que é um filme, né? Olha, eu aceito que se faça isso ou se faça aquilo, desde que preservem essas condições que são fundamentais para a preservação da minha dignidade. Um mês depois, ele, né, com drenos, ele precisando de ajuda para tomar banho, para se vestir, etc., ele para de tomar as reposições dos nutrientes que ele precisava, etc., e passa a ter desidratação, insuficiência renal, ele é reinternado, e a equipe que recebe ele no PS consegue estabilizar clinicamente, né, hidratar e tal, e aí ele percebe que ele não vai ficar do jeito que ele achava que ele ia. Ele não vai ter aquela autonomia, ele não vai ter independência funcional. Então, a mudança do caso era só para dizer assim: nesse caso, ele mesmo manifestava a sua vontade. Mas vamos imaginar que ele fez a diretiva antecipada. Vamos imaginar que ele não conseguisse mais manifestar a sua vontade. Né? E a vontade dele naquele momento era: quero que tire o soro, que era, enfim, algo que era fundamental para mantê-lo vivo. Ele falou: quero que tire o soro. Mas o soro é uma coisa tão simples, está se mantendo hidratado. Não, mas é o soro que está me mantendo vivo, não é? É exatamente isso que eu não quero o soro. E os médicos: o que a gente faz? Né? Se a gente tirar o soro, ele vai morrer. Respeito, isso é eutanásia? Né? Eu participei desse caso, não, isso não é eutanásia. Isso é recusa de tratamento. Assim como ele poderia recusar tomar uma aspirina, assim como ele poderia recusar tomar uma quimioterapia, ele está recusando tomar, né, esse soro. E os médicos interromperam e ele faleceu. Lógico que isso não significa abandonar a pessoa à própria sorte. Ele teve um final de vida sem dor, sem sofrimento, etc., com o apoio da família, a família toda junto. Enfim,
era um pouquinho esses dois casos que eu queria trazer para vocês. Um que me pareceu um testamento muito equivocado, né? Provavelmente não foi consultado com um bom advogado, nem com um bom médico. E o segundo foi um bom testamento. E não precisou ser usado no final, porque a pessoa conseguia se manifestar naquele momento, né? Mas o fato é que a gente tem percebido, principalmente no meu escritório, isso tem acontecido com bastante frequência, principalmente nesse momento de pandemia, em que as pessoas se deparam mais cara a cara com a morte, enfim, percebem que há uma fragilidade na nossa vida, que é possível que a gente, enfim, que a gente morra rapidamente. As pessoas passam a pensar mais sobre isso, a refletir mais sobre isso, né? E, obviamente, que isso gera uma demanda para os escritórios, né? Enfim, posso dizer da experiência minha lá no escritório, que é uma demanda forte na elaboração de testamentos vitais, né? De diretivas antecipadas para decidir sobre a respeito à dignidade e autonomia daquela pessoa, e que precisa, obviamente, ter um entorno de outros profissionais e também dos familiares, de modo a que se possa, enfim, de forma consistente elaborar esse documento, exatamente para evitar litígios, né? Exatamente para conseguir avançar em decisões tão delicadas sem criar mais problema. Porque litígio, via de regra, é mais problema, né? Então, para pensar em questões consensuais. Desculpa ter avançado tanto, eram essas as minhas primeiras considerações, minha querida Mônica, meu querido João. Vou dar uma de mal educada aqui, João. Primeiras damas. Eu não posso deixar de pegar o gancho, e aí eu vou passar para você, eu vou querer ouvir você trazendo suas considerações, mas primeiro, obviamente, agradecer ao nosso convidado. Beto, como sempre, você foi ótimo. Eu já tinha ouvido você falar em outras ocasiões, mas foi bárbaro, né? Parabéns, era exatamente o que a gente pensou, o que a gente imaginou. Ainda fez gancho com as práticas, entendeu? Melhor impossível. E você foi falando e eu só fui, né, pensando, a gente só vai, fui anotando. Então, eu queria fazer, assim, uns 3 ganchos aqui com as práticas colaborativas antes de passar a palavra para o João e né, trazer um pouquinho do que os nossos ouvintes trouxeram também aqui nos debates, né? E aí vou pedir até para o João conduzir um pouco isso. Onde entra aí um pouquinho das práticas colaborativas? É a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Então, quando a gente fala em práticas colaborativas, a gente tende, para quem não conhece as práticas colaborativas, vou dar um breve relato, quer dizer, uma prática de advocacia não litigante, onde os advogados se vão atuar em conjunto, assinam um termo de não litigância, e se não acaba em acordo aquele processo, as partes têm que buscar um novo advogado, novos advogados. E podem também, esses advogados, se cercarem de uma equipe multidisciplinar para trabalhar, psicólogos, psiquiatras, médicos, assistentes sociais, equipes multidisciplinares para assessorarem. E, além de profissionais de saúde mental, médicos, psiquiatras, o que for na área de saúde mental, também a área de finanças. Então, financeiros também são absolutamente bem-vindos dentro dessa equipe. O que é muito legal é você pensar fora da caixa. Então, eu estou falando aqui da prática colaborativa estrito sensu, que é aquela que é ensinada nos livros, que é aquela que a gente trouxe dos Estados Unidos para o Brasil, que é aquela que a gente ensina para os nossos alunos, né? E é aquela que a gente está aqui na comissão, é aquela que eu dei aula ontem, e terça e hoje na ESA, é aquela que a gente ensina. Mas a gente aqui está falando de pensar fora da caixa. Então, a gente também está falando das práticas colaborativas lato sensu, a gente também está falando das práticas colaborativas da colaboração e das práticas colaborativas que vai além, que vão além,
né? Então, por que não a gente pensar nas práticas colaborativas pré, né? Antes de vir o conflito, que é no caso da DAV e do testamento vital, trazendo uma equipe multidisciplinar que vem trabalhar na hora de elaborar uma DAV e um testamento vital, trazendo uma equipe multidisciplinar completa e fazer um testamento vital ou uma DAV, juntando um advogado, um psicólogo. Quando eu falo pode ser vários, depende do que você está tratando, né? Depende da complexidade daquilo, né? Então, eu estou falando em termos gerais. Ou advogado, ou psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, um médico. De repente, o cara acabou de descobrir que tem um câncer terminal, né? O médico que vai dizer, olha, a gente pode acontecer isso, isso e isso, pode acontecer aquilo, 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 um psiquiatra e um financista. De repente, o cara é dono de uma empresa, de um conglomerado, o cara é dono da... Estou chutando, Skin Cariol, vamos chutar, né? Então, a gente vai trazer, de repente, 5 profissionais e vamos montar um testamento vital e uma DAV, esse cara vai selecionar. Não, ele tem 5 filhos, ele vai falar, ou 3 filhos, vamos dizer assim. Esse meu filho, eu quero que ele tome conta das decisões médicas. Ele vai ficar responsável por todas as decisões médicas, que hospital que eu vou ser internado, que hospital que eu não vou ser internado, quais são as decisões médicas que vão ser tomadas, como é que vai ser toda a condução da questão médica quando, eventualmente, eu falhar na minha capacidade decisória. Esse meu filho aqui, ele vai cuidar das decisões, das finanças da casa. Esse outro meu filho vai cuidar da empresa. Ou esses dois vão dividir os cuidados da empresa. E esse, junto com esse, vai dividir os cuidados com a saúde. As decisões da empresa sempre vão ser tomadas em conjunto por 3 filhos, né? Quer dizer, ele vai direcionar como é que, em vida, enquanto ele estiver incapacitado, os filhos vão administrar não só o patrimônio, a empresa que fica meio à deriva nesses momentos, e também a saúde dele, porque vai estar no momento de dor, de delicadeza, que ele precisa ser cuidado e a empresa precisa ser cuidada. O patrimônio precisa ser cuidado. Então, esse é um dos exemplos onde a prática colaborativa pode trabalhar de uma forma multidisciplinar. O advogado vai estar acolhendo de uma maneira muito mais produtiva do que um advogado que vem e bota um absurdo desse num testamento vital, que ele só vai ficar 15 dias na UTI. Aí o cara vai poder ficar bom, de repente ele se cura de um câncer desses, né? Vem uma pílula de câncer que cura o câncer que ele tem, que era um melanoma que nunca, né? Ai, veio um medicamento dos Estados Unidos que cura esse melanoma que ele estava morrendo. E aí, como é que fica? Né? A empresa quebrou e os filhos já se mataram, né? Então, é uma das ideias. Ou ele pode até, inclusive, falar, olha, eu quero que o inventário seja conduzido pelo advogado X, que o filho que tome conta disso, disso e disso, já antecipando algumas perguntas aqui, que eu seja cremada da seguinte maneira, que o meu túmulo contenha isso, isso e isso, que seja enterrado com os seguintes bibelôs, as seguintes joias sejam feitas da seguinte maneira. Ele pode deixar tudo isso determinado. Se ele falar verbalmente isso, não vai haver provas de que verbalmente de que aquela manifestação de vontade. Então, se houver uma confiança dos demais herdeiros verbalmente, naquela questão verbal, o filho falando, não, mas a mamãe falou para mim que ela queria, e houver uma confiança, ok, mas isso não, a gente não está falando aqui de questão verbal. A gente está falando de testamento vital e de DAV exatamente para evitar o verbal que né, na hora H fala assim, mas quem disse? Mas a mamãe falou um dia para mim na cozinha que ela gostaria de ser cremada. Mas ela falou outro dia para mim que queria o caixão branco. E aí vai evitar esse tipo de coisa. O testamento vital e a DAV, ela comporta qualquer tipo de coisa, né? Então, não é só questões patrimoniais, muito pelo contrário, né? Ela pressupõe
você falar tudo, né? Não só de saúde, de tudo, né? De como é que você quer que sejam tratadas quaisquer assuntos da sua vida cotidiana e da vida cotidiana, eventualmente, da sua família, que seja uma administração sua, né? Você tome conta. Óbvio que você não vai dispor sobre a vida da sua mulher ou do seu filho, mas você vai dispor de qualquer coisa que seja sua responsabilidade, né? Então, eu acho que ou um planejamento sucessório que você queira botar em prática naquele momento. Então, se eu ficar incapacitado, eu quero que o planejamento sucessório que eu poria em prática na minha morte já seja colocado em prática num momento que eu me torne incapaz e fique doente. Quer dizer, você já pode ir aos poucos direcionando isso. Só que é um assunto delicado de lidar. E se, eventualmente, na hora da confecção desse DAV e desse testamento vital, o advogado for trabalhar com essa família, trabalhar com esse paciente, com esse cliente, em conjunto com a família, assessorado por uma equipe multidisciplinar, com certeza esse trabalho fica mais fácil de fazer e, sendo colaborativo, com certeza é aonde eu acho que as práticas colaborativas podem e muito colaborar com a confecção de uma diretriz antecipada de vontade, de um testamento vital. Eu fui pesquisar um pouquinho aí sobre isso, eu vi uma coisa muito interessante até, plano de parto, imagina, quer dizer, a pessoa coloca o que ela quer que seja feito durante o parto, porque a pessoa fica meio incapacitada, né? A pessoa está lá com dores de parto, de repente ela coloca, olha, se tiver passado 8 horas de parto, mesmo que eu peça, pelo amor de Deus, para não vir uma cesárea, depois de 8 horas eu sentindo dor maluca lá, abre minha barriga, ou não, o máximo que eu aceito são 10 horas de trabalho de parto, quer dizer, tem coisas que eu achei interessante isso, entendeu? Eu não sabia que você poderia dispor disso, porque realmente, na hora que você está lá em trabalho de parto, sentindo contração, entendeu? Você fica incapaz de manifestar a sua vontade, né? E você está em plena consciência, mas você está... Aí as ordens de não reanimação. E aí você falou dos Estados Unidos, aí a questão do mandato duradouro, outras questões, né? Diretrizes para você, diretivas para a sua demência, para você, se você entrar em um estado de demência, né? Quer dizer, você entra num estado de Alzheimer que você sabe que vai evoluir, quer dizer, tem várias questões. E é difícil para a pessoa que sabe que está entrando num estado de demência ter que lidar com isso. Então, chama um psiquiatra para lidar com esse momento, etc. e tal, né? E, remetendo a essa questão que você falou dos Estados Unidos, eles são muito, muito fortes com isso. Então, eu estou assistindo, eu adoro seriado americano médico, né? Eu acho o máximo. Meu marido não se conforma, ele fala, não é possível, você fica assistindo essas coisas, eu acho o máximo. E aí, eles são super neuróticos com isso, né? O paciente entrou no PA, no IR lá, no Emergency Room, eles já perguntam, tem DAV, tem testamento vital, né? Eles perguntam na hora, porque eles querem saber para ver se reanima, se não reanima, né? E às vezes o médico fica desesperado, porque ele fala, deu parada. Não, mas tem testamento vital, não é para reanimar, não é para reanimar. E o cara fica desesperado, porque às vezes ele fala, mas pode reanimar, pode dar certo. Não, mas ele pede para não reanimar. E fica naqueles desesperos, né? E é uma coisa muito complicada para o médico também lidar com isso, né? E eu lembro de um episódio que eu assisti que o médico não se conformava, porque a mulher era muito jovem, ele não aguentou na hora, ela tinha uma DAV de que ela não queria ser reanimada, ele não aguentou e reanimou a mulher. E depois que ele reanimou, ela voltou, mas ela voltou num estado horroroso. E ela ficou viva anos, num estado horrível. E aí ela processou esse médico. E ele gastou tudo que ele podia e não podia do salário dele para pagar a indenização, porque ele desrespeitou a DAV dela. Então, é complicado, é uma coisa muito difícil de lidar, né? Então, eu sei que tem mais perguntas no chat, mas eu queria passar para o João, e o João conduz um pouquinho e a gente volta para responder essas perguntas. Obrigado, Mônica.
E um agradecimento especial ao Roberto pelas belíssimas palavras, me fizeram refletir muito, viu, Roberto? Bastante coisa, várias das questões aí eu tenho trazido para as minhas aulas, e eu fiquei feliz que a gente pensa de uma forma muito parecida mesmo, e tem algumas coisas que efetivamente trazem alguma reflexão para a gente, especialmente eu como um civilista, né? Você está muito mais acima, um constitucionalista, mas eu como um civilista, a gente tem algumas discussões bastante densas acerca da questão relacionada à autonomia e à autonomia privada, no que você falou aí, que é um tema muito... Eu até anotei a sua palestra, está transcrita aqui, né? Você falou da autonomia privada, da dignidade, às vezes essa aparente antinomia ou conflito entre dignidade e autonomia privada, que é o que muitas vezes é trazido. Mas eu queria agora só pegar um ponto específico e falar da autonomia. Eu tive há um tempo atrás em Lisboa e assisti uma palestra de um professor português, professor Fernando Araújo, ele é catedrático da Universidade de Lisboa, e eles têm aquela forma mais poética e muito culta, erudita de tratar o direito e tal. E o tema da palestra dele era o contrato Ulisses. E o contrato Ulisses é exatamente esse em que existem duas vontades. Uma vontade que é externada no momento em que o contrato ou a diretriz é firmada lá atrás, e uma segunda vontade em que vai acontecer no momento futuro. E o contrato Ulisses eu trouxe, quando ele falou sobre isso, eu trouxe exatamente para a questão da diretiva antecipada de vontade. Por que eles chamam de contrato Ulisses? Porque aí que eu falei da erudição, ele pensa no Ulisses, na Odisseia, no momento em que Ulisses vai passar pelo Mar das Sereias. Todo mundo que passava pelo Mar das Sereias e ouvia o canto das sereias acabava se encantando, porque ele era irresistível, indo ao mar e sendo devorado pelas sereias. Se bem que na Grécia tinha uma outra concepção de sereias, tem algumas ânforas, elas tinham asas e etc. Depois tem uma concepção mais moderna da sereia com o corpo metade peixe, metade humano. Mas o que acontece? Qual que é essa passagem que é muito interessante? Por que eles trazem para a questão que eu quero discutir com vocês? A passagem é interessantíssima porque as poucas pessoas que tinham passado pelo Mar das Sereias tinham coberto os seus ouvidos com cera, para não ouvir o canto da sereia, e assim eles puderam passar ilesos pelo mar. O Ulisses queria algo diferente. Ele queria passar pelo Mar das Sereias, mas ouvir o canto. Ele estava instigado pelo canto. Então, ele chama os seus marinheiros e dá a seguinte ordem: vocês vão tapar todos os seus ouvidos com bastante cera para não ouvir o canto e vão, ao mesmo tempo, logo depois, me amarrar ao mastro com aquele nó de marinheiro que vocês não vão me permitir fugir de forma alguma. E eu vou berrar, vou tentar me soltar, vocês não vão ouvir, mas vocês vão ver as minhas ações, vão perceber que eu estou querendo me soltar. Não me soltem em hipótese nenhuma, porque me soltar significará a minha morte, porque eu serei devorada pelas sereias. E assim, então, foi ele quem conseguiu passar pelo Mar das Sereias, ouvir o seu canto e sobreviver. Aí, a ilação, né? Com a questão das diretivas antecipadas de vontade. Por quê? Porque o Ulisses declarou a sua vontade no momento em que ele estava são e estabeleceu uma regra para um momento em que ele não estaria, que lhe faltaria eventualmente discernimento. E falou, olha, eu vou berrar, eu vou gritar e etc e tal, mas vocês não atendam essa minha vontade atual. Atendam a vontade que eu estou declarando no momento anterior, que aquela é a minha vontade lúcida. E essa é uma grande questão que a gente acaba trazendo para as diretivas. Quando ocorre essa dissociação entre a vontade declarada no momento pretérito e a vontade atual. E aí, eu gostei muito, aliás, de toda a palestra do Roberto, mas o que o Roberto falou, que ele falou, nós temos que preservar a autonomia e temos que preservar a dignidade. O problema é que dentro dessa questão da autonomia, é possível que a pessoa mude a sua vontade. E eu gostei muito que ele trouxe a questão da foto do filme, porque as diretivas não podem ser estáticas, não podem ser uma foto, tem que ser um filme. Um exemplo clássico de diretiva que a gente via
antes da pandemia era aquele: não quero ser entubado, aquela regra geral. Ser entubado é um horror, eu já vi a minha avó entubada, eu não quero ser entubado. Veio a pandemia, todo mundo quer ser entubado, né? Eu quero que tenha um ventilador para mim, pelo amor de Deus, etc. E tal. E quem fez aquela diretiva no momento anterior? Como é que fica agora? Obviamente que se essa vontade é lúcida, ela é transmitida aos seus médicos, ela deve ser respeitada. No caso do Ulisses, ela não era uma vontade lúcida. E esse é um momento bastante sensível que eu verifico. Exatamente estabelecer essa, determinar se a pessoa que está manifestando a sua vontade está manifestando a sua vontade para tentar alterar a diretiva no momento anterior, de forma lúcida, espontânea, informada, como nos disse o Roberto, que é o exemplo que ele trouxe, né? Não quero ficar 15 dias na UTI. Mas daí vem o médico e fala assim, ficar 15 dias ou mais, ficar mais de 15 dias é a solução dos seus problemas, você vai sobreviver e vai ficar bom. E esse consentimento informado é essencial. E daí ele alterou a sua diretiva, pelo que eu percebi, mas deveria poder alterar. O grande problema que eu vejo aqui ocorre quando existe o interesse de um terceiro que está envolvido, né? Então, às vezes você tem um parente próximo que não aceita aquela diretiva. Então, eu tive um caso próximo de um querido amigo que a mãe teve câncer e lutou contra o câncer durante muitos anos. E depois ela chegou naquele momento em que o médico chegou para o filho e falou assim: sua mãe não tem, agora ela está no hospital, não tem mais condição nenhuma, ela só está atada à máquina, mas não tinha nenhuma diretiva antecipada. E ele falou para o filho: o que você vai decidir? Desligamos ou não desligamos? E ele me ligou e falou: o que eu faço? Não tenho a menor condição de mandar desligar para minha mãe, mas eu sei que isso é melhor para ela. E essa é a grande questão da diretiva. Imagina que ela tivesse deixado uma diretiva para desligar e o filho falasse: eu não consigo mandar desligar, eu não quero que desligue. E esse é um problema que o Roberto nos brindou com a sua palestra, e disse: tem que preservar a autonomia, tem que preservar a dignidade. E preservar a dignidade, nesse caso, significa fazer prevalecer a vontade. Eu não quero que ocorra um prolongamento artificial da vida, né? Eu não quero a distanásia, que é esse prolongamento artificial, eu quero a ortotanásia. Então, o que eu queria trazer aqui é exatamente essa questão relacionada às vontades e os desafios éticos que o avanço da tecnologia acaba nos trazendo. Porque, como o Roberto bem falou, em 60, a pessoa morria com... A média população morria aos 54. 54 era velho, idoso. Eu estou com 5, vou fazer 52, eu teria mais 2 anos de vida pela média população. Graças a Deus, ela aumentou hoje, né? Mas também aumentam as suas vicissitudes. E, às vezes, a gente tem esse tipo de problema. O Código Civil nos dá uma solução no artigo 15, ao dizer que ninguém deve ser submetido a tratamento médico ou intervenção cirúrgica contra a sua vontade. Isso é importante para as diretivas. Mas é importante que as diretivas não sejam feitas dessa forma estática, que elas sejam feitas dessa forma dinâmica, porque a questão muda. A medicina muda com uma velocidade espantosa. Então, hoje eu falo, não quero esse tipo de tratamento, mas amanhã esse tratamento está muito mais moderno e ele não é tão invasivo como era antes e pode surgir uma nova solução. 2 questões que eu queria deixar aqui, só para reflexão e talvez uma indicação cultural, porque eu gosto também bastante. Falei para o Roberto, eu gosto muito do projeto educacional da Fundação Getúlio Vargas, porque ele faz o aluno pensar e buscar subsídios, etc. Então, vou tentar trazer aqui 2 questões que estão voltadas ao direito, mas que trazem. Uma questão que me aflige é a questão da religião com relação às diretivas antecipadas de vontade. Muito comum para algumas religiões, e eu quero dizer aqui o seguinte: o princípio da liberdade de crença é fundamental, o respeito de forma absoluta, mas nós temos algumas questões jurídicas que são importantes. Então, tem algumas religiões que, por exemplo, não admitem a transfusão de sangue. E aí, no meu entender, como bem o Roberto falou, deve prevalecer a autonomia do paciente. Eu não quero ser objeto de transfusão de sangue. Ser objeto foi até equivocado, mas eu não quero me submeter a uma transfusão de sangue. O grande problema ocorre quando a gente vai tratar de uma criança e de um adolescente, em que os pais vão tomar essa decisão pela criança e pelo adolescente. E aí eu tenho uma antinomia bastante grande entre o superior interesse da criança e do adolescente e o interesse dos pais. Nós temos uma decisão do STJ em que ocorreu a condenação dos médicos, por isso que eu vi alguma das perguntas aí, como é que fica a questão dos médicos.
era um habeas corpus. Os pais levaram a sua filha, adolescente, com risco de morte, e os médicos disseram, ela tem que ser realizada uma transfusão de sangue. A transfusão de sangue vai salvá-la. Os pais falaram, não, eu quero que os senhores salvem, mas sem a transfusão de sangue. E os médicos acabaram não fazendo o procedimento e a criança veio a óbito. Ação penal contra todos, os pais não foram condenados porque o tribunal entendeu que eles tentaram salvar a filha, não foi omissão de socorro, porque eles levaram ao hospital para salvar a filha, etc. Mas o STJ acabou condenando os médicos, dizendo que no sopesar, e aí a gente vai discutir do Orkin, alexia, etc., vamos ver se está correto, mas no sopesar entre o superior interesse da criança e do adolescente, o direito à vida e a liberdade de crença dos pais, deveria prevalecer o direito à vida, e que o hospital e os médicos não poderiam ter feito essa escolha. Essa é uma questão muito, mas muito sensível que me preocupa, porque aí nós não estamos falando da autonomia do paciente, são os pais que estão exercendo a sua liberdade e decidindo em razão da vida e da saúde do filho menor. Até quando vai esse poder? Tem um livro do Ian McQueen, que é um autor inglês fantástico, Act, virou filme, tem aqui a tradução, eu aconselho A Balada de Adam R., que trata exatamente dessa questão. É uma juíza, eu aconselho a leitura, porque a gente tem uma ideia, o Ian McQueen ele tem essa característica de se aprofundar muito nos temas que ele vai escrever. E ele se aprofundou muito no sistema jurídico do Reino Unido, e ele trata da história de uma juíza que vai julgar, entre outros casos, uma juíza de família vai julgar esse caso. É um adolescente que tem 17 anos, falta 6 meses para fazer 18. Ele precisa de uma transfusão de sangue, os pais não permitem por questões religiosas, e o hospital entra com a ação para que ele se submeta a essa intervenção cirúrgica. A solução eu não vou contar aqui, mas tem uma questão filosófica e ética bastante interessante e que nos leva a pensar. Eu agradeço a participação. O nome do livro é A Balada de Adam Henry, The Children's Act, em inglês, mas eles traduziram para a balada, não sei por quê, a balada, mas é A Balada de Adam Henry. Está aqui. Agradeço a oportunidade de participar, Mônica, e agradeço muito a oportunidade de ter ouvido o Roberto. Deixo aqui a última questão, que era das práticas colaborativas. Nós precisamos dessas equipes para darem suporte. Nós precisamos desse momento tão sensível da vida de alguém, que ela seja devidamente instruída. O Código de Processo Civil trouxe algumas soluções, a questão da curatela compartilhada hoje é uma solução muito interessante. Eu posso determinar que o meu filho, que é mais afeito a negócios, cuide dos meus negócios, aquela minha filha cuide de mim, ou o meu filho cuide de mim, e isso é interessante a gente estabelecer também nas diretivas antecipadas de vontade. Agradeço essa oportunidade e fico muito satisfeito de ter aprendido bastante com o Roberto. Muito obrigado. Beto, como é que você vê essa questão da religião versus... Gente, agora eu estou apaixonada por esse seriado americano. Lá, o que eles fazem quando dá essa... Eu não sei aqui no Brasil, mas lá, quando começa a dar muito essa confusão da autonomia da vontade dos pais versus a criança que não sabe manifestar a vontade, eles chamam o conselho tutelar. Aqui, como é que fica isso, hein? Se a criança... Porque a criança não sabe, né? Quer dizer, ela, de repente, tem 10, 11, 12 anos, não sei, ou mesmo 15 anos, sei lá que ela... Tem 15, eu acho que ela já teria uma certa condição, mas uma criança de 12 anos, será que ela tem condições de falar, não, né? Não sei, eu quero viver e ferre-se a religião dos meus pais, e eu vou viver e eu quero uma transfusão de sangue, né? E ela tem esse direito de manifestar essa vontade dela contra a religião dos pais? Como é que ficaria isso num hospital, num sírio-libanês aí? Obrigado, Mônica. Obrigado, João, pelos comentários, pelas questões super instigantes. Eu tenho um monte de coisa que vocês foram falando e eu fui pensando em um monte de questões que vocês trouxeram. Eu fiquei lembrando de vários pontos interessantes. Deixa eu começar por uma lembrança que o João, ao falar dos casos que ele comentou,
né, e dessa questão da dinamicidade do testamento, né, eu lembrei do último capítulo do livro do Dworkin sobre o domínio da vida. E ele traz um caso muito interessante nesse livro, nesse capítulo especial, em que ele conta de uma senhora que era muito ativa, enfim, jogava tênis, etc. E ela começa a não conseguir contar os pontos do tênis. E aí ela começa a perceber que ela está com algum problema. Ela vai aos médicos, o médico diz, olha, você está com um começo de Alzheimer, é possível que isso evolua. E aí ela faz um testamento dizendo, olha, eu não quero viver se eu não tiver, enfim, essa consciência que eu tenho hoje do que eu faço, da minha vida, enfim. E, portanto, eu não quero continuar vivendo se essa minha doença evoluir para esse estágio. E a doença evolui. E ela vira uma senhorinha super feliz com a vida dela. Totalmente fora do ar, mas muito feliz. E tem um problema de saúde e as pessoas... Bom, e agora? Respeitamos aquela vontade que ela tinha quando ela tinha capacidade, competência, consciência, e não avançamos no tratamento? Ou, em razão da vitalidade, nesse sentido de felicidade que ela tem com a vida atual dela, mesmo sendo muito diferente do que ela tinha antes, a gente deve respeitar agora essa vontade, né? Enfim, o caminho um pouco no sentido de respeitar aquela vontade que ela tinha quando ela tinha aquela consciência, aquela capacidade de decidir, né? Então, que ela não deveria se respeitar a vontade agora dela, que não é a vontade, enfim, daquela pessoa que tem capacidade e consciência para resolver. A resolução do CFM sobre as diretivas antecipadas, né, no artigo 2º, parágrafo 3º, fala que as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares, né? Então, dando uma força, enfim, lógico, uma força de resolução do CFM, claro, né? A gente não está falando que é lei, que é previsão constitucional, nem nada disso, mas, sem dúvida, é algo que tem força, né? Regula a atividade do médico, em algum sentido, né? Dizendo que ele deve respeitar, inclusive, com base, né? Deve prevalecer sobre a vontade né? As diretivas prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. E tendo, né, a Mônica falou, né, como é que a gente resolve algumas questões, tem uma previsão também no parágrafo 5º desse artigo 2º, que fala, não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de consenso entre estes, o médico recorrerá ao comitê de bioética da instituição, caso exista, tá? Ou na falta desse. Enfim, o comitê de bioética, eu tenho a felicidade de participar do comitê de bioética do Sírio, que é um ambiente incrível, riquíssimo de discussão e de debate, com pessoas das mais variadas formações, mas que é muito interessante pensar que é possível remeter esses casos para o comitê de bioética do hospital, né? E o João traz esse caso da transfusão, a Balada de Adam Henry, eu li com muito gosto, foi um livro incrível, enfim, várias referências que você trouxe, eu me lembro, pô, que gostoso lembrar disso e tal. Mas esse caso, que foi até julgado pelo STJ, né, traz um tema clássico, que é esse tema desse embate entre vida e religião, que, do ponto de vista, se a gente pensasse o caso mais simples, que é do adulto, eu não tenho muita dúvida, né, sobre a prevalência da autonomia daquela pessoa. Lógico, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, principalmente de crianças, a gente está diante de situações muito mais sensíveis, muito mais delicadas, né? Porque talvez a gente pudesse esbarrar naquela questão que eu coloquei no começo da minha fala, que é essa distinção entre indisponibilidade e inviolabilidade, né? Talvez o pai não tem a possibilidade de dispor da vida do filho, né? E a Constituição fala da inviolabilidade, portanto, de terceiros não podendo violar a vida do filho. Agora, portanto, se há uma possibilidade de salvar aquela criança, me parece que se ele está correndo o risco
deveria prevalecer Mas se a gente tem pareceres, a gente tem um parecer, eu me lembro na época do meu doutorado foi em 2007, né? Faz tempo, mas eu me lembro de ter lido na ocasião um parecer feito pelo Celso Bastos para a associação dos adeptos da religião do Testemunho de Jeová, eu tenho a impressão que era isso, ele defendendo a possibilidade de autonomia, do ponto de vista constitucional, autonomia que teria a família de decidir sobre o tratamento do filho, inclusive rejeitando a transfusão. Então, de fato, não é um tema pacífico e fácil de resolver, e o João trouxe esse ponto muito bem lembrado. Mas eu me lembro de uma ocasião em que eu fui chamado para falar no departamento de pediatria da Universidade, da Escola Paulista de Medicina, e era um debate sobre bioética, sobre questões de disposição sobre a vida, etc. E eles trouxeram 2 casos, um importa menos para a gente agora, mas um deles era bem interessante, que era uma criança que nasceu com HIV em razão da transmissão por parte da mãe. A mãe era usuária de drogas, o pai estava preso, e, enfim, a criança nasce, a mãe não fez os tratamentos necessários para que a criança nascesse saudável, porque, enfim, tem um tratamento claríssimo, muito avançado nesse sentido, que é possível evitar, né, com um percentual altíssimo, que a criança nasça com HIV, mesmo a mãe sendo portadora do vírus. E a criança nasce, então, quando ela começa a tomar consciência, enfim, toma os remédios, etc., quando ela começa a tomar consciência do que ela tem, dos remédios que ela toma, ela começa a negar o tratamento. E com adolescente, com coisa de 15, 16 anos, ela chega para a médica e fala que ela não quer mais tomar, e que não vai mais tratar. Né? Lógico que é diferente do caso de testamento, da transfusão de sangue, enfim, que você está, muitas vezes você está numa situação de emergência, né, que envolve a religião, mas ali era uma convicção daquela pessoa, ela não quer tratar. Né? Lógico que o ingrediente da religião é mais um ingrediente do ponto de vista jurídico, mas também ela poderia ter essa decisão por outros motivos também, simplesmente com base na cláusula geral de liberdade que a Constituição lhe dá. Né? E o que você vai fazer? Ela vai fazer a força, a medicação naquela adolescente, 16 anos, 15 anos? Não, né? Aquela adolescente morreu, simplesmente ela não tomou e pronto. Né? Tomou e pronto. Lógico, um caso triste, dramático e tal. Mas, enfim, lembrando um pouco, apesar de tempos para cá ele ter sido execrado, mas eu exalto muito, muito esse pensador brasileiro, e tive a felicidade enorme de ter participado de sessões e sessões de entrevista com ele quando eu era jovem, 20 e poucos anos, 24 anos, que fez um livro de entrevistas com ele, que era o Paulo Freire. E eu lembro que nas sessões de entrevistas com ele, que eu tive a enorme felicidade de participar, ele usava muito a expressão boniteza. Né? Então, a boniteza do nosso debate é que você tem decisões, e a boniteza desse tema que vocês trouxeram para a gente debater é que são questões muito difíceis, e são questões muito importantes. Né? Não quero menosprezar a importância de outras questões, de outras decisões, de outros campos do direito, né? Mas, também, o fulano não pagou aluguel, é um caso importante muitas vezes para aquelas pessoas. Mas aqui a gente está falando, fulano vai morrer ou fulano vai viver. Né? Talvez não tenha questão mais importante do que essa para a gente discutir, para a gente debater, para a gente refletir. Né? Isso que é a boniteza, né, desse debate, lembrando Paulo Freire. Né? Enfim, eu não tenho uma resposta para a sua pergunta sobre a transfusão, acho que é um caso difícil, mas eu decidiria, se eu pudesse, enfim, sem avançar muito do ponto de vista teórico, os pais não teriam o direito de decidir sobre a vida da criança. Mas você chamaria o Conselho Tutelar? Não, eu não chamaria o Conselho Tutelar, não. Se fosse o médico, eu submeteria a questão ao Comitê de Bioética do hospital. Eles teriam direito, o Conselho de Bioética, o Comitê de Bioética teria o direito de... Eu acho que eles poderiam analisar o caso. Lógico que tem muitos casos em que o comitê não é um órgão, os comitês não são órgãos
como é que eu posso usar, como é que eu posso dizer? Fiscalizador. Eles não são fiscalizadores, não é um órgão fiscalizador, não é um órgão que manda, que ordena que se faça isso, não é um órgão punitivo, né? É um órgão que reflete sobre, né, questões bioéticas. O que ele pode fazer, ó, que sensacional, chamar uma equipe colaborativa nesse momento. Sim, a conversa sempre é um caminho, né? E aí chama advogado, chama psicólogo e vamos todos sentar e conversar. Terapeuta, hospital, comitê e tal, e vamos conversar, né? Sim. Ontem também, lá no seriado, a menina não queria se tratar porque ela tinha AIDS, só que na cultura dela, ela era africana, e ela não podia dizer na cultura dela que ela tinha AIDS, porque se ela falasse que ela tinha AIDS, a família dela ia abandoná-la. Então, ela chegava nos hospitais e ela se recusava a fazer o teste de AIDS. Então, ela falava, não, mas você vai fazer, porque era claro que ela tinha AIDS, porque ela chegava cada dia com uma doença nova nos hospitais, então ela trocava de hospitais. E ela chegava nos hospitais cada dia com uma doença nova. E as doenças, manchas no corpo, e etc., todas as doenças que ela manifestava indicavam que ela era portadora do vírus HIV. E aí ela chegava nos hospitais e vamos fazer o teste de AIDS? Você pode tomar o coquetel lá e pode ficar bem, né? Ela tinha 20 anos. E ela falava, não vou fazer o teste de AIDS. E aí o médico tentou convencê-la e ela falou assim, o que você prefere? Ficar viva e sozinha e relegada por todo mundo, pela sua família, pela sua sociedade, por todo mundo? Ou você prefere fazer o teste, não fazer o teste e morrer acompanhada da sua família? E aí, conversaram com a tia, família, etc., e acabaram convencendo ela e conversaram com a família, e a família acabou aceitando que ela tinha AIDS e tal, e ela fez o teste e ficou boa, entendeu? Mas é isso, quer dizer, ela falou, se eu fizer o teste, eu vou ser massacrada pela minha família e pela sociedade, eu prefiro morrer do que ser abandonada pela minha família, né? Então, quer dizer, como é que fica, né? A autonomia da vontade, porque ela sabia que ela ia ser abandonada, né? É filme, óbvio, não sei o quê. Teve um médico aqui que falou exatamente sobre essa questão da intubação, né? Ele colocou aqui, a gente já está se encaminhando para o final, infelizmente, então temos que dar uma corrida aqui. Teve um médico que falou exatamente aqui sobre essa questão da intubação, que alguns jovens com medo da intubação se recusam a serem intubados nessa época do Covid. E que tem alguns médicos que se aproveitam quando eles estão, os pacientes estão um pouco inconscientes, ou não estão se sentindo bem, ou dormindo, para intubar. E como é que você vê isso? E se você já... É uma ótima questão, Mônica. Enfim, obrigado pela eu não sei o nome do médico, se você achar. A pergunta foi feita pelo Tiago, que é médico. Obrigado, Tiago. Eu acho que é uma ótima questão e é sempre interessante receber, enfim, perguntas de quem está no dia a dia dessas questões tão complexas e tão difíceis, né? A princípio, me parece um grande desrespeito à vontade do paciente, né, e que não deveria ser feito. Mas, obviamente, que isso pressupõe, eu falei muito rapidamente sobre isso na minha intervenção inicial, que é a questão do consentimento informado, né? Enfim, se a pessoa, de fato, tem absoluta ciência de quais são as consequências da sua ação e da sua omissão em relação àquilo, né? Enfim, se ela sabe que se ela for entubada, quais são as consequências, no caso específico dela, naquele momento em que ela está passando por aquilo, e se ela sabe exatamente quais são as consequências dela não ser entubada e quais são os benefícios e os malefícios disso, né? Se ela está tomando uma decisão consciente sobre aquilo, né? Desrespeitar isso, além de ser um desrespeito à autonomia dela, eu acho que é um equívoco do ponto de vista dos princípios da beneficência e da não maleficência,
porque há, nesse caso, um paternalismo exagerado por parte dos médicos, no sentido de eles saberem o que é melhor para aquele paciente ou não. E, tendo em vista o avanço das relações entre médico e paciente, eu acho que é um avanço no sentido mais clássico da palavra, ou seja, que houve uma melhora na relação entre paciente e médico, de uma certa horizontalidade nessa relação, né? Obviamente que as questões técnicas são conhecidas dos médicos, mas, sem dúvida, eles têm que comunicar com clareza para o paciente, para que ele possa entender aquilo que está acontecendo e poder decidir com consciência sobre aqueles procedimentos, né? Se essa informação é passada de forma clara e compreendida pelo paciente de forma clara, deve ser respeitada não só em razão do respeito à autonomia do paciente, mas também em razão dos princípios da beneficência e da não maleficência, porque esses princípios não são princípios que se baseiam na perspectiva do médico, mas na perspectiva do paciente, né? O que é fazer o bem e o que é não fazer o mal, não do ponto de vista do médico, mas o que é fazer o bem e não fazer o mal do ponto de vista do paciente, que pode ser muito diferente de uma de outra, né? Tendo em vista a concepção de vida, tendo em vista uma série de fatores. Portanto, me parece que, desde que ele esteja devidamente informado, a decisão do paciente deveria ser respeitada, né? Lógico que isso também não significa abandoná-lo à própria sorte, né? Todos os cuidados paliativos, enfim, de não sofrimento no final de vida, devem ser adotados para que ele tenha um final de vida tranquilo e sem dor, enfim, o mais sereno possível. Óbvio, se a gente estiver falando de uma situação em que vai caminhar para o óbito, né? Nosso querido João vai ter que nos deixar. A gente está já no finzinho da palestra, mas o João vai ter que sair abruptamente, que ele tem que dar aula, né, querido? Então, ele quer dar um tchau para todos. Obrigado, Mônica. Obrigado pelo seu convite. É sempre muito bom participar dos seus eventos. Peço desculpas ao Roberto por ter que me ausentar. Eu tenho aula agora no Mackenzie e eu queria deixar as minhas desculpas e te agradecer mais uma vez pela brilhante palestra. Aprendi muito e me fez refletir muito. Já fica aqui um convite para a gente fazer uns debates para que eu possa aprender ainda mais. Obrigado mesmo, Roberto. Peço desculpas por ter que sair mais cedo e agradeço a todas e a todos que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, João. Foi um enorme prazer te rever. É sempre um grande prazer te encontrar. Espero que a gente se encontre com mais frequência. Foi um prazer também. Aprendi muito com as suas reflexões. Adorei muito as suas considerações. Muito obrigado. Gente, pelo público que a gente teve aqui, a gente vai ter que fazer uma segunda rodada, João. Estou dentro, eu já sei. Obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada, João, querido. Beto, agora tem uma pergunta aqui de uma pessoa muito querida sua. Arthur, na verdade, eu achei que o evento ia até às 7. Eu não sei se a gente pode prolongar um pouquinho mais, mas a gente dá uma pequena prolongada aqui, mais um pouquinho. Beto, eu não sei como é que está o seu horário também. Eu tinha super apertado também, mas acho que cabe mais uma. Mais duas perguntinhas, eu também estou com o horário apertado. Então, vou fazer uma última pergunta aqui de uma pessoa muito querida sua, porque senão ela vai ficar brava comigo, que é a Juliana Maggi. No caso de uma judicialização em relação a esses médicos, eu vou até estender um pouquinho a pergunta. Por exemplo, nesse caso da transfusão de sangue, ou mesmo no caso não sei se você já respondeu de alguma forma, ou no caso desses médicos que não intubassem esses pacientes, de repente sofressem um processo por parte da família, ou desses da transfusão de sangue, o que você aconselharia, né? Colocar que foi a manifestação de vontade dos pais, foi a manifestação de vontade do paciente, no caso do paciente falar que não quer ser entubado, assinar. E uma outra pergunta que eu gostaria, que eu achei interessante também, que foi feita aqui, que acho que aí tem bastante a ver também com a prática colaborativa, se os familiares poderiam assinar junto, que também é uma coisa até de um resguardo, né?
uma DAV ou uma diretriz antecipada de vontade, uma DAV ou um testamento vital, principalmente considerando que eventualmente vai ter uma função para eles, né, nessa DAV ou nesse testamento vital. Obrigado, Mônica. Que bom que a Juliana está aqui ouvindo. Enfim, a Juliana Maggi Lima é minha querida amiga, mais não pode ser mais do que amiga, mas enfim, minha querida amiga e minha sócia, né? É a fera do escritório na área de direito de família. É muito bom ter a pergunta dela. Enfim, a ideia, como eu comentei, né, do nascimento desse documento chamado Testamento Vital, ou Diretiva Antecipada, se dá muito fortemente com base naqueles dois objetivos comentados, que, obviamente, garantir a autonomia e o respeito à dignidade daquela pessoa que fez o testamento, o outro grande objetivo é exatamente de, tanto quanto possível, isentar a responsabilidade do médico que respeitou aquela diretiva antecipada. Portanto, eu adotaria como diretriz que respeitar a diretiva antecipada de vontade é uma forma de reduzir fortemente os riscos de uma responsabilização civil, criminal ou mesmo administrativa, enfim, diante do CRM, do médico, né? Agora, lógico, nós estamos no Brasil, né? Então, eu tenho grande empatia pelos médicos e eu, me colocando no lugar deles, sei que muitas vezes eles estão numa situação muito difícil. Bom, se eu não fizer, é possível que eu tome um processo. Se eu fizer, é possível que eu tome um processo, né? Então, sem dúvida, é uma situação difícil. Mas eu adotaria como princípio básico o respeito à diretiva como uma forma de redução dos riscos de responsabilização do médico, tanto civil quanto criminalmente. O outro ponto, que foi o ponto da Mônica, que desculpa, Mônica, eu tinha ficado atento mais e agora me fugiu. Se a família pode assinar a DAV. Se a família pode assinar, ótimo, desculpa. Enfim, o documento é um documento, na verdade, para ser feito pela pessoa, pelo paciente. Lógico, quando a gente está falando de um grande consenso entre os familiares, nada impede que eles, né, assinem como um ciente de acordo, etc. Né? Mas mais como um ciente de acordo do que propriamente uma... Né? É uma forma, me parece, né, não é o padrão, mas... se a gente está falando de tentativas de evitar litígios, se a gente está falando de práticas consensuais, colaborativas, etc., é uma forma, me parece, relevante e eficiente, né, de reduzir os riscos de um eventual litígio. Né? Às vezes tem um encargo para ele, né, que pode ser um encargo até positivo, mas pode vir a ser um encargo para ele, eventualmente negativo. Não, mas eu não queria cuidar da empresa. Não, mas eu não queria cuidar dos cuidados médicos. E aí, né? Sim, pode acontecer. E aí vai começar uma briga do mesmo jeito. Não, mas foi o papai que quis, mas, né? Então, de repente, essa participação familiar prévia é interessante nesse sentido, né? Sim, claro. E aí esse consenso pré, por isso que eu acho interessante a participação da família nesse pré, né? Porque, quer dizer, de repente ele fala, não, mas eu quero que você cuide dos meus cuidados paliativos, eu quero que você fique responsável por isso. Poxa, mas eu não quero, e aí, né? Como é que fica? Então, esse consenso prévio também é importante. E aí vai ficar de boca isso? Não, vamos colocar esse documento e você vai assinar. Você assinou aqui, bonitão. Então, mas mudou a minha situação, porque naquela época eu estava ótimo, mas hoje eu estou com câncer. Aí muda a história, ok? Né? E aí, toda uma questão de bom senso. Chama de volta a equipe colaborativa e conversa. A equipe é grande, não vamos chamar uma equipe grande? Gente, tudo cabe no bolso de quem vai estar contratando a equipe. Chama um advogado e um médico, ponto. Né? E vamos conversar, e vamos fazer low bone, vamos fazer uma coisa menor. Isso tudo é caso a caso. Né? Então, quando eu falei, poxa, vamos chamar um médico, um psiquiatra, um advogado, eu estou falando do dono da Skin Cariol. E quando você vai falar com um cara que tem um escritório de advocacia como o meu, você vai contratar um médico e um advogado, entendeu? Então, de repente, você está falando do caso a caso. A gente tem que tomar cuidado com né? E as pessoas têm uma ideia de que
quando a gente fala de uma equipe, a gente está falando de uma coisa enorme. Quando a gente está falando de DAV, de testamento vital, a gente está falando, não, isso é caro. E não é, né? De repente, a gente senta e conversa com o médico e conversa com um advogado e senta a família, em 2, 3 sentadas você faz, cobra a hora do advogado, cobra a hora do médico, e é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. Né? A gente tem que desmistificar um pouco essa ideia de que a hora que a gente põe uma equipe para atuar, fica uma coisa caríssima. Não é bem assim. Às vezes, o que você gasta fazendo uma DAV, um testamento vital bem feitos, você economiza infinitamente muito mais do que você, depois, num momento que essa pessoa estiver incapaz ou falecida, num inventário litigioso ou numa discussão onde a empresa quebra porque essa DAV e esse testamento vital não foram feitos, né? Então, é tudo muito relativo. Então, tem que ter uma desmistificação, né? Se você for comparar o que você gasta numa questão consensual, onde você chama uma equipe e que você concentra esforços e em 2, 3 reuniões você resolve a questão, você vai gastar X horas. E a hora do médico e a hora do advogado, se você senta e objetiva a questão, não fica um absurdo. Se você senta e vai fazer 60 reuniões e vai fazer uma coisa mal feita, que tem que ser refeita e revista, aí sim, o barato sai caro. Então, a gente tem que tomar cuidado de desmistificar essa questão de é caro, é caro, é caro, né? E mudar um pouquinho esse mindset nosso, né? Gente, gostaria muito de continuar aqui. Olha, para o público que a gente teve, Beto, estou espantada. A gente tem esse público normalmente quando a gente reúne 2, 3 comissões com vários palestrantes. A gente teve uma hora que a gente bateu 270 pessoas aqui. Então, parabéns. Realmente foi maravilhoso. Eu sei que tem mais algumas perguntas aqui que eu não estou nem conseguindo descer para ver. Eu vi uma da Fernanda, se me permitiu, eu respondo, aí já me Lógico, despeço. eu não estou nem conseguindo Tem da ver. Fernanda D'Agostini de Oliveira, que ela está perguntando, né, como é que ela fala de uma passagem da minha fala, né, na construção dos testamentos vitais e tal, ouvindo as partes, etc., e ouvindo o médico. Acabei de ver. Quem é esse médico, né? Enfim, se é o médico parceiro do escritório, se é o médico... Via de regra, é o médico do paciente, né? E, via de regra, é recebido com muita... essas sugestões são recebidas com muita tranquilidade, enfim. A gente não está falando de nenhum litígio, a gente não está falando de nenhuma... algo que afronte. Na verdade, a gente está tentando garantir a autonomia do paciente desse médico, né? Então, a gente, muitas das vezes, chama e conversa com o próprio médico do paciente ou da paciente, da cliente do escritório, né? Geralmente é desse jeito, tá? Queria só comentar isso. Mônica, obrigado. Eu, enfim, te atropelei na parte final. Imagina, é isso mesmo. Eu não tinha visto essa pergunta. Tem gente perguntando do PLS 149 e 267. Eu não conheço esses PLs. E, assim, também tem gente perguntando da Constituição, das práticas colaborativas. É uma pergunta meio ampla demais para a gente responder aqui. Como é que a gente, com as práticas colaborativas, assegura direitos constitucionais? Acho que foge um pouquinho do seminário de hoje. Eu acho que hoje a gente está aqui para falar mais focadamente da parte, com mais foco na parte de diretrizes antecipadas de vontade e testamento vital. Quem sabe a gente faz uma segunda rodada aí no segundo semestre, Beto, porque realmente... Ótimo. Vai ser um grande prazer. Isso foi absoluto. Obrigado. Obrigado. Sim, só agradecer. Obrigada, gente. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço todo mundo que esteve presente. Foi um prazer. Obrigado, Mônica. Um prazer enorme. Muito obrigada e vamos em frente. Um beijo grande a todos. Até. E até breve.